meu povo, aqui é o Israel Branco, do audiofílico.com. E no vídeo de hoje a gente está aqui com mais um Conversa Audiofílicas, dessa vez com o Rodrigo Fernandes. O Rodrigo é um profissional do audiovisual, formado em cinema pela Universidade de Fortaleza, bacharel em cinema audiovisual. E também ele é o técnico de som do curso de cinema da Universidade Federal do Ceará. E tem trilhado aí o caminho do cinema, o caminho do audiovisual, do som, né? E tentado entender um pouco melhor. O Rodrigo é um cara com que eu aprendi muita coisa nessa vida já. Eu espero nessa conversa aprender um pouco mais ainda. Eu também. Vim aqui pra isso. O Rodrigo trouxe uma cerveja. Trouxe pra brindar o canal. Inovou aqui. Um brinde. Deixa eu botar um pouquinho de água aqui. Vou esperar, se eu posso brindar depois. É que eu não posso brindar, não tem um negócio, não pode brindar com um negócio vazio, né? O copo vazio, né? Quer uma cervejinha? Não, quero não, obrigado, não bebo não. Valeu. Um brinde. Bom, a primeira coisa que a gente, na verdade, vai conversar é do momento em que a gente, na verdade, se conhece, né? Que é um ambiente universitário. Eu tive a oportunidade de ser professor da Universidade Federal do Ceará há alguns anos. E o Rodrigo era o técnico de lá e foi muito massa essa parceria durante aquele tempo. E eu, na verdade, queria entender um pouquinho mais do que a gente poderia... Na verdade, eu acho que a gente poderia conversar aqui um pouco sobre ensino, sobre aprendizado de audiovisual, né? Na verdade... O Rodrigo, inclusive, você acabou de voltar de um mestrado, né? Voltei já tem um pouco mais de um ano. Faltou isso na apresentação, né? Que agora é um mestre pra onde? Pela Universidade do Porto, Universidade Católica do Porto, portuguesa. Em Portugal, né? Em Portugal. Tá. Som e imagem, aí tem várias especializações, especialização em design de som. Então você é especialista, bacharel, mestre e ainda trouxe uma cerveja. Tipo isso. E na verdade a gente se conheceu lá na UFC como... Quando eu era aluno, né? Eu era aluno também, eu fui aluno da... é verdade, você foi da minha turma. Tu foi da minha turma. Fui da tua turma, da primeira turma. Foi, e por isso que eu quis falar um pouco sobre esse trajeto de formação que eu passei, porque eu acho que eu fui bem cria, assim, desse boom dos cursos de formação que teve aqui na cidade, assim. Sim. E eu fui muito filho do meu tempo, assim mesmo, eu acho, porque... E filho das instituições de ensino pelo quais eu passei na vida, eu acho. Porque é muito engraçado, eu comecei a... Eu acho que pra gente chegar nesse curso de formação em audiovisual, em cinema, em vídeo e tal, eu acho que é importante, eu acho que eu fazer antes, assim, desde o primário, eu acho. Porque como eu cheguei nisso, assim. É engraçado porque eu acho que eu estudei na pré-escola no Colégio Meu Caminho, que era ali na Rui Barbosa. E lá no Meu Caminho eu tinha um colégio, uma disciplina de arte, que era aquela disciplina que Eu tô falando que eu tô rindo porque você tá puxando lá da pré-escola. Mas porque eu acho que é importante. Sim, claro. Não, beleza, mas eu acho massa. E lá no Meu Caminho, que só ofertava até a 3ª ou 4ª série, eu acho, a gente tinha lá uma matéria de arte. E era aquela matéria de arte que o professor desenhava uma árvore, assim, e aí mandava todo mundo desenhar a árvore igual a dele e tal. E pronto, essa foi toda a formação que eu tive de arte na escola, assim. No ensino fundamental e no ensino médio, porque depois eu troquei de colégio. E até chegar no 3º ano, eu não tive uma disciplina de arte nenhuma, nada, nenhuma atividade extra-classe incentivada pelo colégio, nada. E pouca coisa de ciências humanas, na verdade. Tipo, tirando história e geografia, eu acho, não tinha filosofia, não tinha sociologia, não tinha nada disso, assim. Era uma coisa bem formatada para vestibular, basicamente. Para vestibular, basicamente. Para sei lá o quê, que projeto de mundo. E aí, acontece que eu cheguei no 3º ano sem nem saber que existia a possibilidade de se estudar cinema no ensino superior, assim. Sim. Primeiro, uma coisa tão distante, tão absurda, tão não no meu lugar, assim. Tanto que eu prestei para jornalismo na comunicação, na UFC. Não passei, fui estudar sociologia na estadual. Depois acabei indo para direito na Unifor. E aí, nesse período que eu estava em direito na Unifor, que era um momento de super crise na minha vida, assim, tipo, o que é que eu tô fazendo? O que é que tem para mim no mundo? Tipo, eu não enxergava nada, né? O mundo era muito pequeno, assim. Sim. Eu acho isso curioso, assim, porque isso não tem muito tempo, né? Isso tem um pouco mais de 10 anos. E eu acho curioso como o mundo mudou no sentido de
de informação mesmo, assim, eu percebo hoje que os jovens, eles sabem de tudo, assim mesmo, sabem, quando o pessoal que chega já na universidade com 16, 17 anos, tem uma bagagem, assim, Sim. muito maior que eu tinha há 10 anos atrás. Um exemplo, quando eu tava falando, esses dias eu fui dar uma aula no colégio militar, que foi onde eu estudei, e sobre documentário e tal, e agora a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, ela também tem uma vertente de documentário. A cada 2 anos, pelo que eu entendi. Que massa. Tem documentário também. Quando eu era da escola, eu era o único aluno que tinha uma câmerazinha que tirava foto, não filmava, assim. Filmava 30 segundos sem som, sabe? E agora, tipo assim, todos os alunos têm uma câmera no bolso, né? De alta qualidade comparado com o que a gente tinha 10 anos atrás. O celular de hoje é uma qualidade muito boa, assim. Né? Em 10 anos, né? Então, assim, realmente esse ensino criativo, ele mudou, né? Bastante. Mudou completamente, graças a Deus, né? Porque pra mim esse período que eu tô relatando aqui do colégio foi uma tortura eterna, assim. Sim. Agora que eu me lembrei que teve uma atividade que a gente fez no segundo ano do colegial que deram a possibilidade da gente fazer em vídeo, a gente fez com a VHS. E a edição foi feita mesmo no dedo, assim, porque a gente não puro amadorismo, assim, a gente não teve instrução nenhuma. Sim. E, enfim, teve um trabalho, devia ser de língua inglesa, uma coisa assim, que a gente conseguiu fazer um vídeo e apresentou, assim. Então é isso, esse foi todo o incentivo que eu tive. E todo o conhecimento, né? Mas já se havia esse interesse pelas artes, Havia, mas tipo, super inconsciente, assim, eu não sabia que realmente isso podia ser um caminho profissional mesmo, assim. Tipo, primeiro era uma realidade muito distante. E foi nesse período de crise que eu tava estudando Direito na Unifor, assim, porque não tinha mais o que fazer da vida, que eu descobri que tinha um curso que se chamava Audiovisual e Novas Mídias na Unifor. Que agora mudou de nome, né? Agora mudou de nome. Sim. Mas na época era esse, Audiovisual e Novas Mídias, que eu nem entendi direito na época. O que é isso, Audiovisual e Novas Mídias e tal? Aí eu fui lá na secretaria do curso, pedi a grade curricular e fiquei analisando, assim, fiquei, pô, mas isso é tudo que eu gosto de fazer, assim, e existe um curso disso. E aí pronto, eu mudei imediatamente de curso, assim, de um semestre pro outro, foi no meio do ano até, e eu entrei na segunda turma de Audiovisual e Novas Mídias da Unifor. E pronto, assim, aí depois eu fiquei sabendo que existia o curso da Casa Amarela e que existia também o curso da Vila das Artes, que também estava na primeira turma. E aí, quando eu entrei nesse mundo, assim, foi mesmo uma porta, assim, que se abriu dentro de mim e pro mundo, assim. E é isso, né? Comecei a conhecer as pessoas do meio, comecei a me interessar por estudar aquilo que eu não sabia nem que era possível. E aí foi na mesma época que rolou o vestibular da primeira turma do UFC, rolou a prova para a segunda turma da Vila das Artes. E aí eu apliquei simultaneamente, passei nas duas e me matriculei nas duas. E foi aí que a gente se conheceu pela primeira vez, só que eu era um aluno meio fantasma na UFC, né? Sim, tu era o 40º. Eu era... Por que tem 39 pessoas? Eu tava na aqui? chamada. Porque justamente era isso, eu passei nos dois cursos simultaneamente e eu achava que dava pra... 3, né, no caso. Você 3, eu tava na Unifor, e do Unifor noturno, o da UFC era de manhã. Era de manhã, e aí a primeira turma da Vila tinha sido de tarde. E aí eu achava que dava pra fazer os 3 cursos, eu ia ficar um dia estudando cinema. Pronto, não precisava de fazer mais nada da vida. Só que aí o curso da Vila mudou pra manhã na segunda turma. A segunda turma foi diurna também. E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu já estava fazendo a graduação na Unifor, já estava quase indo pro segundo ano. Achei que o curso da Vila, que é um curso, não é um curso de graduação, é um curso de extensão, formalmente, assim. Mas é isso também, eu me identifiquei muito com o formato do curso da Vila e para mim a minha grande formação mesmo que eu considero, é isso, eu sou bacharel pela Unifor, mas eu acho que eu aprendi em 2 anos na Vila, assim, pelo processo de formação que se tem lá, assim, que é de uma intensidade, assim, diferente de um curso superior. Ainda existe até hoje? Ainda existe o curso da Vila, se eu não me engano, tá na 5ª ou na 6ª turma. Porque o NPD deu os recursos ficaram um pouco mais escassos lá, né? O NPD eu não sei se funciona do jeito que funcionava. Não sei como é que tá, na verdade. Na época que eu era aluno da Vila, eu realizei projetos por Foi na época da Micheline, né? Foi, na época que a Micheline era coordenadora. Era
um espaço, assim, muito, muito legal. Você podia escrever qualquer projeto, assim, solicitar equipamentos bons, assim. Sim. Só submetendo um projeto, assim, eu quero uma câmera, um equipamento de som para gravar esse curto aqui, tem aqui o roteiro, você tinha que apresentar um projeto. Não, e foi muito bom, porque pro curso da UFC, na época o curso da UFC não tinha equipamento, né? E na primeira turma, o Vitor Costa Lopes passou pra fazer o negócio de aniversário de Fortaleza, o vídeo. Sim. Então mobilizou a turma inteira, basicamente, ali. Foi massa. Eu tava no... Sem rumos, né? Ele tava no Sem Rumo, mas eu tinha um outro curta pela Vila também, era o Alípio. Ah, tá, tu tava nisso também. Eu tava nesse projeto, assim, eram 6 curtas, se eu não me engano. 274 anos, era. Assim. E aí no ano seguinte eu passei e o John passou também, o Alexandre e tal. E também mobilizou outras pessoas. Eu me lembro que teve esse movimento. Eu acho que foi esse vídeo que uniu, assim, essa turma, porque, assim, a turma da Vila, um pouco, com a turma da Unifor, quando a gente se conheceu mais, na exibição desse aniversário de Fortaleza de 2010. Foi a vez que eu me lembro que as turmas se encontraram, assim, essa geração, né? Sim. E aí, enfim, tô fazendo essa trajetória pra chegar, que é isso, eu me graduei na Unifor, me formei na Vila, eu percebi que a minha formação em som, especificamente, que era a área que eu naturalmente me inclinei mais, assim, por alguns motivos, acho que foi o que eu comecei a fazer logo desde cedo, assim, no curso, nos trabalhos, nos curtas, nos primeiros curtas que a gente fazia. Mas, assim, mesmo depois de graduado, eu sentia que uma carência, eu acho, na minha formação, uma carência técnica, assim. Eu sentia que tinha uma boa base teórica e tinha uma boa bagagem, assim, de filme, de cinefilia e tal. Mas eu ainda não entendi exatamente os processos, principalmente de finalização, sabe? Eu tive muita aula de captação, de som direto. Nisso, assim, minha formação inicial foi impecável nesses cursos. Mas eu senti uma carência grande de pós, assim. Porque realmente não é uma característica desses cursos, assim, aprofundar muito. Não era. Agora, assim... Muitas vezes, na verdade, se pega muito na produção, mas na pós-produção, até da imagem mesmo. Até da imagem. As logísticas de... Mas isso é uma coisa que está mudando, assim, eu tenho percebido. A cada semestre a gente está tendo mais disciplina ofertada de pós, e agora a gente está fazendo Foley lá na UFC, ADR, na disciplina da Lela. Sim. Tá rolando muita atividade de som, assim, que era o que eu sentia uma carência na época, assim, quando eu me formei. Bom. E aí quando terminou, por acaso, o meu amigo Lucas, que se formou comigo na Vila, ele falou, tá tendo um curso aqui, lá em Buenos Aires, de produção de disco e tal, curso de som, de gravação em estúdio e tal, bora fazer e tal. Aí eu vi, assim, vi se era possível. E aí o curso durava 4 meses. E aí a gente conseguiu bancar 1 mês de curso, que era o primeiro módulo, assim, o módulo de fundamentação e gravação em estúdio. Era o primeiro módulo do curso. E aí a gente passou 1 mês lá, na Argentina, em Buenos Aires, fazendo esse curso. E aí acho que foi quando eu comecei realmente a entender mais um pouco, assim, de som e dos mecanismos e dos procedimentos e dos softwares e dos microfones mesmo, assim, as características de cada um. E foi engraçado, foi exatamente na época que a gente voltou desse curso, era só o primeiro módulo, né, mas foi quando a gente voltou, tava rolando esse concurso pra ser técnico da UFC. E tudo que a gente tinha estudado lá era exatamente a matéria que estava sendo cobrada na prova, assim. Sim. E foi ele que me chamou de novo, eu não fiquei sabendo. Ele falou, vai ter um concurso aqui de técnico de laboratório de som para audiovisual. Bora tentar. E era só uma vaga, aí a gente tentou. E ele passou em primeiro e eu passei em segundo. Só que ele tinha tentado também a Escola Internacional de Cinema e TV de Santo Antônio de Los Banhos, em Cuba. Sim. E pra minha sorte e pra dele, ele decidiu largar tudo e fazer 3 anos, estudar 3 anos de cinema em Cuba, que é uma das melhores escolas de cinema do mundo, assim. Sim. Uma coisa que eu acho que fica bem interessante na tua história é justamente como que o som apareceu. Porque pelo que você me falou,
nessa sua formação inicial não havia um interesse, assim, tipo de som, né? O que te chamou pro som especificamente, assim? Quando eu entrei no curso, assim, de cinema, eu me interessava por tudo porque eu não conhecia nada, na verdade, né? Sim. E... É isso, assim, pra você ter uma ideia, eu me lembro disso, assim, eu não tinha... Se me perguntassem qual era a diferença entre uma novela e um filme, eu não saberia dizer, assim. Tipo, tamanho era o meu desconhecimento, assim, das coisas. Tipo, eu via muita coisa, mas, tipo assim, realmente eu era um analfabeto, assim, na linguagem de cinema. E aprendi realmente tudo nesse curso, assim, nos últimos 10 anos. Mas, assim, o que sempre me interessou... O que sempre me interessou no cinema realmente foram as obras, assim. É isso, eu não sabia de nada, mas eu tinha visto filmes, assim, na minha adolescência, alugando filme na locadora mesmo. Por acaso, e por sorte a minha, tipo... Eu vi Laranja Mecânica por acaso, porque eu escolhi, assim, 2001, Odisseia no Espaço, Cidadão Kane. Então, tipo assim, eu tinha sido impactado por grandes obras, eu acho. Assim, a minha vida já tinha mudado antes. E quando eu percebi que isso poderia ser um campo de estudo e de atuação, assim, eu comecei a... A minha vida era uma página em branco ali. E... É isso, assim, realmente passei por tudo, assim. Fiz câmera, mas sempre me interessei pela realização também. Escrever roteiro e fazer as coisas mesmo. Mas o som especificamente, eu acho que vem de um interesse... É isso, assim, eu tenho pra mim que todo mundo que trabalha com som de cinema é em algum lugar um músico frustrado ali. Assim. Que é isso? Porque você começa a trabalhar com som, tipo, fazer trilha sonora, né? Fazer música pros filmes. Sim. Só que aí você entende que existem outras camadas, assim, de som, e de que essas outras camadas têm muito trabalho envolvido e muita criação também, que não é só a música. E eu sempre... Eu sempre me interessei muito por música e partiu daí a enveredar, assim, pelo som. Sim. Mas, como eu disse, também foi uma outra porta que foi se abrindo e as portas vão só se abrindo. Não, eu tenho muitas histórias, né, sobre como as pessoas chegam ao som. Inclusive, não sei se você sabe disso, que a primeira pessoa que fez, pelo menos que eu saiba, né, a primeira pessoa que fez som direto com Nagra no Brasil foi o Arnaldo Jabor. E ele fez porque ninguém mais queria fazer. Aquele Maioria Absoluta, que é um curta. Sim. E aí ele fez, foi o primeiro curta feito com o Nagra, e aí ele falou assim, nunca mais vou fazer isso, eu nunca mais fez som. Mas pra mim isso era muito legal, assim, porque isso, na faculdade o pessoal falava, porque ninguém quer fazer som, e ninguém... Tipo, tem muita carência de profissionais no som. Sim. E é verdade, e ninguém quer fazer, mas pra mim era muito divertido. E não, porque assim, na verdade, assim, como audiófilo, eu penso que não é só você fazer som direto, edição, mixagem, equalização, enfim, o que for. Você entender de estrutura de canais, de exibição. Isso é uma consequência. Eu acho que uma das coisas interessantes é porque, assim... existe uma frase que eu acho que é bem demagógica, né, do Steven Spielberg, que ele fala assim que o filme ele é 50% som, né? E eu acho que essa frase é extremamente demagógica no sentido de que talvez não para quem está recebendo, realmente para quem está recebendo talvez o som seja até mais de 50%. Mas quando você vai produzir, a quantidade de pensamento e de, né, tipo, quando você vai fazer, por exemplo, um sound design, né, que é basicamente uma decupagem de som, assim, né, tipo, não se dá tanto, né? Parece que o som é meio que essa zona misteriosa, assim, que só as pessoas do som entendem, que ninguém pode... Mas como, tipo assim, pessoas que não... Tipo assim, todas as coisas que estão dentro de um filme também lidam com som. A arte lida com som. Sim. Né? A fotografia própria, enfim, ela lida com o som de alguma forma. Né? E a direção, com certeza, lida com som. O roteiro lida com som. A edição lida com som. E eu acho que muitas vezes...
deixa o pessoal nesse reduto, né, de o som é só o som é a equipe de som, de som eu não entendo e tal, mas na verdade não, na verdade as pessoas deveriam entender o som de um ponto de partida, um filme, perdão, de um ponto de partida sonoro também, né, e não só de um ponto de partida demais. Esses dias eu entrei num site aleatório de uma produtora que dizia assim, uma frase muito comum, né, em produtoras: fazemos histórias com imagens, ou escrevemos histórias com imagens. E eu pensei, pô, isso aí vale pra fotografia, mas você não escreve só com imagem, você escreve com som também, você escreve com outras coisas, né, com elementos que não são só da visão, né. Principalmente. A palavra na escrita, né, ela Sim, tá no som, sim, principalmente no som, né. sim. A palavra, ela é abstrata, mas ela é muito mais expressada pela fonética, né, pelo som em si, né. Ah. É, Mas é porque eu acho que o som tá mesmo nesse campo meio misterioso, assim, né? Porque ele é imaterial, assim, a materialidade ele é dele... invisível. Ele é Tipo, invisível e os processos de trabalho com som, de captura, de edição, de mixagem, eles têm mesmo suas complexidades, assim, e... eu até digo que é a área mais exata do cinema, porque às vezes tem fórmulas, você entender sim. que decibel é logarítmico, não é linear, é uma coisinha ou outra, mas tudo isso se expressa criativamente também. Assim. Pois é, mas isso é só um aspecto que pra mim também não é o mais interessante, assim. Sim, claro. Pra mim é pra onde as coisas apontam mesmo, assim, o que é que as coisas estão dizendo, o que é que as coisas estão querendo nos dizer, o que é que as coisas fazem vibrar na gente. Que também entram nesse campo mais misterioso e espiritual da coisa. Mas é importante muito saber dessa materialidade mesmo do som no set, assim. É isso, assim, a importância de se fazer um silêncio para capturar o som ambiente depois de um take, assim. Isso é uma responsabilidade que todo mundo deve ter, assim, né? Sim. De entender por que ele tá fazendo, por que o técnico está fazendo isso, e onde é que isso vai ser usado, como vai ser usado. Bem... Bom, então eu acho que a gente poderia seguir para nosso segundo tópico, né? Sobre tratamento acústico e sobre lidar com espaços acústicos, né? Lidar com espaços acústicos é algo que na verdade, a gente falando de fascínio sobre som, né? Eu acho que pra mim é uma das coisas que mais fascina, assim. Você entender o som no espaço. Eu tava até falando isso com um amigo meu hoje, que ele é físico mecânico, né? Ele é engenheiro mecânico, na verdade, perdão. A gente, uma década atrás, basicamente, a gente tava conversando sobre acústica, né? E eu lembro que ele foi me citando acústica e eu lembrando assim, na época eu tava começando a entrar em som e tal, e eu fui estudar sobre acústica, assim, e depois disso eu falei assim, cara, a gente estudava na escola decorar fórmulas, né? Decorar fórmulas e tipo, se a bola sobe aqui, ela desce aqui, encontra com outra bola, o que acontece com essa bola? Eu sempre, tipo, o que é isso, né? Tipo, e aí quando, né, alguns anos depois eu comecei a estudar tratamento acústico e como que o tratamento acústico ele interage, né, com o seu ambiente, como que você recebe o som, e aí do nada, tipo assim, escamas foram caindo dos meus ouvidos e eu falei assim, caramba, tipo, realmente isso acontece aqui ao meu redor, peraí, não. E aí eu fui começando a entender o comportamento do som no espaço, e aí começou a como se você fosse uma criança, assim, de som, né? Tipo, você anda um passo e aí o som muda, aí você volta e você fala, caramba, mudou. Aí você dá aquele passo de novo, aí você fica, que legal e tal. E aí o pessoal olha pra você e você fala, pô, você é um maluco e tal. Mas é um campo muito fascinante, né, bicho? Tipo... Total. E... é isso, assim, isso também entra nesse ramo dos mistérios, assim, do som, assim, né? E é isso, eu acho que todo mundo que trabalha com isso de alguma forma tem uma admiração, um interesse na coisa, vai querer ter um lugarzinho ali bem tratado acusticamente, minimamente isolado, para conseguir absorver as coisas do jeito que elas foram pensadas, né? Conseguir ter aquela reprodução fiel, assim. E é importante saber isso, assim, de que
a reprodução não é só o equipamento, né, também, é tipo assim, é o espaço Sim. onde esse som vai A melhor caixa do mundo dentro de um ginásio vai soar uma bosta. soar uma coisa. É isso aí. E aí, eu quis conversar sobre isso, assim, porque é isso, assim, eu tenho um espaço também lá em casa, um quarto também que eu tô adaptando e cada vez mais querendo tratar ele acusticamente Sim. melhor. E eu, assim, nas tuas aulas no UFC, tipo, eu sempre soube que tu se ligava disso, assim, fazer essas armadilhas de grave, os difusores, os painéis, difusores e tal. Eu pensei a gente conversar sobre isso pra tirar uma casquinha até aqui sobre isso. Porque lá em casa, assim, o que eu fiz, eu tenho um quarto que é até grande, que na reforma, pensando em transformar nesse home studio, assim, eu quebrei a divisão que tinha da parede dele com a dependência de empregada, né, que tinha isso. Os quartinhos dos fundos. Quê? Os quartinhos dos quartinho dos fundos que dava para de serviço, assim, né? Sim, Esse conceito maravilhoso de arquitetura brasileira do século XX. Século até anterior, né? Aí a gente quebrou a parede e aí ficou um espaço até que grande, assim. E botei carpete nas paredes. Sim. E no teto eu botei um forro de lã de vidro. Mas o forro de lã de vidro tá nu? Ele, tipo, é só ele e depois dele tem o quê? Não, ele é como se fosse uma placazinha feita mesmo sob medida, encomendado e tal. Numa empresa de trabalho com... E ele tá cobrindo o teto inteiro ou cobre só umas partes? Eu tentei cobrir o teto inteiro. Tem uma espécie de um dentinho, assim, que é como se fosse uma parte da pilastra que dividia as paredes, mas é só um pedacinho, assim. Sim. Mas o resto tá coberto com esse teto. Aí é isso, assim, como a gente tá falando, assim, realmente tem muita matemática por trás. Isso realmente é uma engenharia mesmo, assim, né? E é uma área que eu não domino. Aliás, a gente nem falou da minha formação lá no mestrado. É verdade. E lá foi o quê? Tu falou que era inclusive teve uma vez que eu encontrei contigo, tu falou que lá era algo entre exatas e humanas, às vezes. Pois, eu entrei no curso lá, cheguei numa época que eu já estava graduado, estava trabalhando na UFC e tudo, eu fiquei, eu quero ir além, né? Aí eu falei, vou fazer um mestrado nisso. E aí eu quis ir para Portugal, tipo assim, eu escolhi o lugar antes de escolher o curso, assim. Tipo assim, eu quero ir para Portugal. E lá eu pesquisei os cursos e eu me candidatei e fui aceito, entrei e fui cursar o curso de... O nome era... Design de som dentro da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Mas era uma especialização em design de som. Mas aí quando eu cheguei lá, eu descobri que era um curso de design de som, mas era majoritariamente um curso de engenharia, assim. E de aplicações, tipo assim, como que... De criação de sistemas programáveis e de criação de sintetizadores digitais. Ou seja, tinha mais a ver com a engenharia relacionada com programação do que com tratamento de espaços. Ou tinha outros dois? Isso devia ser uma disciplina, mas assim, era mais um curso de engenharia, de fato, do que um curso disso tudo que a gente tem falado até agora, assim, que é o que me interessou, de artes, um curso voltado para criação artística. Era um curso de engenharia. E aí eu entrei em crise, assim, eu fiquei, poxa, agora que eu tô aqui, foi todo esse processo, assim. E aí eu descobri que na mesma cidade, no Porto, tinha a Universidade Católica Portuguesa, que é como se fosse a PUC, aqui, que é particular. Mas tinha um curso de design de som dentro de som e imagem, era uma especialização dentro do mestrado de som e imagem, que era dentro da Escola das Artes, que enfim, aí depois de ver a grade de novo, eu fiquei, isso que eu quero fazer. Realmente tinha tudo a ver, assim, com... E aí você transferiu? Aí eu apliquei de novo, meio que larguei um e entrei no outro, assim. E aí, enfim, aí é isso, montagem de palco, gravação em estúdio, de fato, com uma disciplina... design de som para vídeo, design de som para videogame. Tinha até umas coisas de programação também, Arduino, umas disciplinas assim também, mas enfim, era só um pedaço, não era o curso todo. Mas eu falei isso porque é isso, eu fugi de um curso de engenharia, né? Eu não sou um engenheiro de fato, assim.
Mas é muito perceptível, assim, né? As diferenças e as necessidades. Você meio que vai treinando um pouco o seu ouvido, assim, você percebe. Aham. Você percebe quando tem grave sobrando. Aham. Sim. E eu meio que vou fazendo de forma meio amadora, assim, Aham. tipo, tentando. Acho que todos nós estamos fazendo de forma amadora. De forma experimental, né? A É. forma mais. O ouvido é tão maluco, bicho, porque o ouvido de um dia pro outro ele muda, assim, tipo, você tá gripado, você tem, né, qualquer inflamaçãozinha, né, tanto que eu vou trazer aqui pro Conversa Audiofílicas um otorrino. E é muito Massa. doido porque o otorrino, ele vê ouvido, mas vê garganta, assim, né, tipo, beleza, quando você vai ver é uma distância muito pequena, assim, mas tipo assim, quando a gente pensa em audição, a gente não pensa em garganta, mas a garganta influencia diretamente na audição, sabe? É um negócio assim que é muito doido, assim. Acho que também, em parte, por isso que as pessoas, elas ficam assim com a audição, com o som, porque não existe muita variação do que você enxerga de um dia pro outro. Mas pro som pode existir, sim, assim, Sim. né? Depende de como você esteja e tal. E com certeza, a sua audição, ela vai se degenerando com o tempo, e especialmente nos ambientes urbanos que nós vivemos hoje. Sim. Que você também perde com a visão, mas a nossa audição a gente não perde ela o suficiente pra gente usar um aparelho auditivo logo. E também se usasse a gente perderia. Tipo assim, os óculos, eles mantêm boa parte da visão. Sim. Né? O que a visão é, mas essa coisa de discriminação binaural, de você perceber a direcionalidade do som e tal, que o nosso ouvido percebe, o aparelho de ouvido, aparelho de audição, ele escuta, ele não faz. Bom, mas voltando para a questão que a gente estava falando, de tratamento acústico, você estava falando do seu cômodo que você está tentando... Minha salinha. Tentando tratar dele, né? É. Porque só deixar claro para um pessoal aqui que eu acho que... Não tenho certeza se eu já falei isso no Audiofílico, mas... acredito que sim, teve um post da Viagem do Som que eu falei, mas... Existe uma diferença que nem todas as pessoas entendem sobre tratamento acústico e isolamento acústico, né? E tratamento acústico seria você conseguir controlar essas ondas sonoras que estão num espaço fechado. Impedindo que coisas como reverberação ou algo do tipo aconteça, tendo um ambiente mais controlado. Às vezes, o que você quer, como em um teatro ou algo do tipo, é que ele reverbere sim, mas isso também é um tratamento acústico. Isolamento acústico é impedir que essa energia sonora ela saia ou entre da sala. Basicamente é isso, então é basicamente fechar a sala. Por incrível que pareça, o tratamento acústico, que é o que o pessoal menos fala, é o mais importante, porque não adianta você ter um espaço muito bem isolado se esse espaço soa muito mal, né? A não ser que você realmente queira por questões de sossego, algo do tipo, né? Mas se você quiser para questões de gravação, para assistir um filme, para o que for, é muito mais importante você focar no seu tratamento. Claro que uma coisa não isola, não, elas são muito dependentes, porque também você não vai assistir um filme num lugar e fazer um barulho imenso e atrapalhar as pessoas. Sim, mas as pessoas confundem muito isso, de fato, assim, até realizam projetos que esse erro acontece, assim. Por exemplo, um dos problemas do nosso estúdio antigo lá na UFC era esse, assim, ele tinha Sonex em todas as paredes. E era bem isolado até, paredes grossas, assim, do lado de fora, de concreto e tudo. Mas o som dentro era morto, assim, você sentia que essa reverberação natural que o som tem em qualquer espaço que seja, já não acontecia, assim, o som ele saía da boca e já morria, assim. E isso acontece muito nesses espaços que as pessoas fazem isso. As pessoas, elas pensam... Inclusive, eu tava vendo um vídeo hoje que eu não sei, às vezes eu sinto que eu tenho vontade de pegar e fazer um rant, assim, de pegar... tanto de fazer um vídeo de ódio, mas de pegar o perfil do Audiofílico e sair comentando nesses locais, assim, com raiva, assim, sabe? Que o cara tava falando como montar um home studio, aí ele falava, vamos colar espuma na parede inteira, sabe? Não é isso, assim, não, você colar espuma na parede inteira, o que você vai estar fazendo? A espuma, ela absorve muito bem agudo e médio, na verdade, médio mais ou menos, mas absorve muito bem agudo e um pouquinho de médio, e não absorve absolutamente nada de grave, né? O grave passa ali e não faz nenhuma diferença. E aí o que acontece? Se essa espuma estiver colada na madeira bem fininha, uma parede de madeira, talvez ela até absorva um pouquinho mais de grave, porque aí a madeira vai vibrar junto, e não a espuma.
Sim. né? E aí o que as pessoas fazem? Elas colam essas espumas na parede toda, acabam com os agudos do seu cômodo, né? O som fica realmente morto, mas aquele grave, que é o grande problema das salas, é o grave, continua ali. Continua sendo um problema, continua, né? Então é por isso que por isso que quando eu penso no tratamento acústico, por exemplo, eu penso muito em armadilhas de grave, difusores e muito pouco nesse Sonex, né? Na espuma acústica, assim, porque realmente... Mas como tu calcula o posicionamento, assim, do... Não, depende do que for. Porque se você, por exemplo, quer um lugar para... Porque isso aqui, no caso, seria como se fosse para uma exibição, né? Então você teria, por exemplo, caixas de som, né? E atrás você teria isso aqui, né? No fundo da sala, que são os difusores. Os difusores, eles não matam o som, mas eles também fazem com que a concentração desse som se dissipe. Então, tipo assim, ele... é como se... Eu sempre uso esse exemplo. Como se você pegasse um saco cheio de bolinha de gude e tacasse na parede, aí as bolinhas de gude se espalham. Mas elas não... Tipo assim, é muito mais doloroso você levar uma bolinha de gude desse tamanho na cabeça do que você levar um monte de bolinha de gude pequena. Sim. Entendeu? Então... basicamente, isso acontece no ambiente onde você tem a fonte sonora fixa. Então, se as caixas de som... Aqui, nesse caso aqui, elas estão aqui no nosso cenário de forma cênica e tal. Mas, pensando no ambiente de exibição, muitas vezes, na frente, né, da sala, vão estar as caixas de som. Essas caixas de som... Exibição de filme, né, no caso. Essas caixas de som, pensando também no ambiente 2.0, porque 5.1 já é outra história. Ao redor delas vão ter coisas, algo como se fosse isso aqui, né? As armadilhas de grave, para realmente conter o som o máximo possível, para realmente não ficar um excesso de som na sala. Tipo assim, o som que for para trás da caixa de som, porque a caixa de som ela tem esses sons que vão para trás dela. Eles não reverberam de volta com a caixa de som, então não produzem um filtro paint, não produzem um problema que são outros tipos de reflexão sem ser a reverberação, né? De frequências específicas, né? Porque é um espaço muito pequeno. Na verdade, filtro paint, fluta, reverberação, eco são... Qual a distância que o anteparo está? Se o anteparo está muito perto, é o filtro paint. Né? E aí... Então, muita indicação é essa. Perto das caixas de som, você coloca os absorventes, né? Acho que é porque essa palavra no português não soa como se fosse som, né? Parece absorvente e absorvente, mas algo que absorva, né? E longe da caixa de som você produz algo que disperse esse som ou que também absorva. Quanto menor a sala, mais absorvente você precisa. Quanto maior a sala, mais você pode controlar o som e mais vivo esse som pode ser, por causa que mais espaço você vai ter para as frequências graves, né? Sim. Mas assim, numa sala de gravação específica, onde você pode ter gente em fonte sonora em qualquer lugar, aí numa sala de gravação em si, eu não indico muito ter um difusor desse ou um difusor desse, porque Sim. Isso acaba fazendo com que talvez o som não fique óptimo, não seja otimizado assim para aquela sala. Então, aí o ideal realmente é colocar absorvente na sala toda assim, mas não absorvente que seja... Desculpa, deixa eu refazer a frase. Não na sala toda, tipo... Existe um momento ali que você vai perceber que realmente tem que parar, né, para o som não ficar morto. E também não e não ser espuma. Você conseguir pensar o que absorve de todas as frequências. Pô, eu devo dizer que eu tô satisfeito com a escolha do carpete. E com esse teto de lã de vidro, assim. Mas, assim, uma coisa que foi muito importante também foi trocar as janelas. Sim. Tipo assim, tinha 2 janelas, dos 2 quartos, uma pequenininha e uma grande. E eu troquei mesmo, botei uma janela acústica. Foi a coisa mais cara da obra, assim. E que é uma janela dupla e tal, que dá pra abrir, porque, que bom. assim, era importante pra não perder também toda Sim. A ventilação da sala. Porque é muito barato você fazer uma janela acústica que não abre. Na outra, na pequenininha, eu fiz um vidro duplo também, com espaço no meio pra cortar ali também, e essa não abre.
mas a grande foi uma boa solução, assim. Sim. E também botei uma porta recheada uma porta grossa, assim, de madeira, aquela madeira mais fininha, com lã de vidro dentro também. Sim. E tá funcionando legal, assim, mas é isso, eu nunca fiz uma medição mesmo, assim, eu nunca testei de fato a sala, mas assim, Mas no fim é das uma coisa que contas, você vai testando ali, né? Assim, os audiófilos em si, em geral, né, eles vão ser muito cri-cri, muito chatos às vezes. Ah. Então, assim, eu digo que se tá bom pro seu ouvido, continue educando o seu ouvido, porque a gente sempre tá aprendendo, né? Tipo, cada ano que passa eu vou descobrindo cada fone novo que chega, cada coisa nova que eu testo, assim, como eu falei, né? Cai um pouquinho das escamas, assim, do ouvido, assim. Mas tá de boas, assim, eu acho que você ficar também pensando, porque também, tipo assim, nós dois já estamos num nível de ouvido, assim, que a maior parte da população não tá. Né? Tipo, a gente já educou nosso ouvido por anos e tal. Só de você pensar conscientemente no som, né? É como, já é uma chave que muda, assim. Como, na verdade, é tipo uma musculação. Quando você vai fazer musculação, se você, muitas vezes, um personal, algo do tipo, fala assim, pensa no músculo que você tá malhando. Porque senão, às vezes, sei lá, você vai fazer um exercício de costas e você acaba puxando, sei lá, o ombro, sabe? Porque você tem uma conexão neural comum com o seu ombro, mas é incomum você esforçar essa parte das suas costas. Alguma coisa assim. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, quando você já tá, né, já atravessou esse cabo da boa esperança, já fez um pouco de educação auditiva, né, limpou os ouvidos, como diz o Murray Schafer, eu acho que a partir daí você já pode levar em consideração já o que suas referências. as suas referências falam mesmo, assim, sabe? E assim, esse exemplo que você deu é outro exemplo, porque assim, armadilha de grave, difusor de madeira, são só alguns dos métodos. Existe, por exemplo, tem gente que faz difusor com isopor. Eu não acho que é muito legal você fazer, mas tem gente que faz difusor com isopor e funciona. Carpete é algo muito usado. O carpete, inclusive o carpete, ele é muito bom. O único problema do carpete, que talvez você vá ver com o tempo, é a limpeza. Sim. Né? É bom ter um bom aspirador aspirador de pó e tal, sempre, assim, porque é fogo, fica assim. uma poeira mesmo. Né? E tal, e é a única questão, assim, o carpete. Mas também é muito bom, especialmente, não sei se o carpete você colocou ele direto na parede. Mas se você colocar ele entre o carpete e a parede tiver uma fina camada de madeira, melhora ainda um pouco mais o coeficiente de absorção dele. Mas a questão é, será que você quer um coeficiente de absorção muito alto também? Né? Também são essas questões. Esses dias, quando a professora Dora veio aqui, da UFC, a gente estava conversando sobre o São José e o Zé de Alencar. E eu falei que o São José, o teatro agora que foi reformado, ele tá com um tratamento acústico muito bom. E realmente ele tá muito bom, só que ela falou, mas eu prefiro o Zé de Alencar. Porque o São José, ele soa atualmente um pouco mais como um estúdio. É um som mais controlado. E o Zé de Alencar soa mais como né, um teatro, assim, tipo, de reverberar, mesmo, de trazer um corpo, assim, para aquela música, sabe? Aquela, você puxa e tipo como você tocar um instrumento no banheiro, por exemplo, né? Você sente um corpo, assim, que realmente é algo que não é tratamento, o tratamento acústico não é exatamente o mais controlado que tem, mas é muito bonito para os seus ouvidos, né? Então, esse tipo de coisa é muito massa de você ter. Total. É isso aí. Assim, é isso. É um lance que tem muita ciência por trás, né? Muito cálculo mesmo. Dá pra ser muito preciso nisso, assim, em relação à resposta de frequência. Sim. E tem um emprego, eu não sei se eu vou conseguir achar alguém pra vir aqui pra falar sobre isso, sabe? Que é um emprego de higienista. Higienista, tem um complementozinho que eu tô esquecendo agora, mas o higienista é uma profissão bem interessante porque é uma pessoa que é contratada por empresas para verificar se o ambiente está salubre em termos acústicos. Tipo assim, se você... Você sabia que existia esse emprego? É uma pessoa que ela vai lá com um sonômetro, ela não vai com decibelimento não, ela vai com alguma coisa mais bem
bem que dê as frequências, dê tudo bem direitinho. Sim. E faça a medição para dizer se naquela empresa tem som que está atrapalhando o pessoal. Então, é uma pessoa que normalmente tem bom entendimento de psicoacústica, que tem um bom entendimento de acústica em si, como ela funciona, porque essa profissão surgiu porque entende-se que isso atrapalha os trabalhadores, torna os trabalhadores mais estressados, né, complica mais o ambiente de trabalho e diminui a produtividade, né? Então, acaba que é uma profissão bem interessante, assim, sabe? Total. É aquela velha história, assim, né? De que tem alguma coisa que tá lhe incomodando, você não sabe o que é, assim, Sim. né? Você fica muito tempo perturbado sem saber por quê. Uhum. Aí vai alguém e desliga a televisão que tava ligada ali só no... só aquela frequência lá em cima, assim. KHz, né? Assim. Aí você fica... Não, e o descanso também, né? Esses dias eu relaxei muito, eu fui pro interior, passei 15 dias. Cara, é um negócio assim que, sabe, é um lugar mais... lá tava mais quente, tava mais... Mas assim, o silêncio, tanto que quando você tinha um barulho, o barulho parecia muito alto, mas não é que ele era muito alto, existe também o mesmo barulho aqui. Sim. Mas é porque realmente, em grande parte do dia, é um silêncio muito grande, assim, porque as casas são mais afastadas, né, e tal. Então, é uma questão, assim, sabe? Bom, então, para encerrar, a gente ia falar sobre som para cinema, né? Você trabalhou como técnico de som já, mas ao mesmo tempo você trabalhou como diretor também. Sim, eu já realizei esse curta que a gente conversou ainda agora, o Sem Rumos, Sim. do Vitor, fazia parte desse projeto que era o Fortaleza 284 Sim. anos, e tinha um dos curtas lá, foi meu primeiro curta que eu dirigi, assim, que eu assinei. Sim. Que eu assinei e foi exibido, assim, né? Sim. Em algum lugar. Que foi o Alípio. E contou com... A equipe foi toda feita lá do pessoal da Vila. Sim. Da minha turma, assim, que acabou sendo a galera que se formou, assim, e que continuou trabalhando junto depois. Meu segundo curta foi o meu trabalho de conclusão de curso da Unifor, que se chama O Tempo Entre o Sopro e o Apagar da Vela. Fiz alguns vídeos, assim, de caráter super experimental e autoral. Uhum. Tá no Vimeo, assim, tem algumas coisas online, num Tumblr. Sim. Que se chama, um projeto junto com a Tice e com o Lucas, que a gente fez junto lá, que é Há Tempos Estou Para Lhe Escrever, que era uma série de videocartas que a gente mandava quando a gente estava morando em lugares diferentes do mundo. E foi uma coisa que continuou, assim, por um tempo. Mas eu acho que meu maior trabalho como diretor foi O Animal Sonhado, Sim. que foi um longa-metragem de episódios, Uhum. que eu fiz o som direto também. Sim. Vocês foram se alternando, né? E cada episódio tem uma direção de alguém que depois entra na equipe, assim, na equipe de... Bem, é isso, assim, mas esse aspecto da realização é um aspecto que eu acho que tá muito atrelado ao som, porque eu acho que é... Pois era isso que eu ia te perguntar, na verdade, porque você sente que como diretor, a sua... ou como em outra função, você já só pegou som e direção ou teve alguma outra coisa? Teve roteiro, né? Mas... Teve roteiro e, curiosamente, eu já fiz muita atuação. Se você ver meu IMDb hoje em dia, você vai achar que eu sou um ator. Mais do que técnico de som, do que o que tá lá listado, né? Uhum. Que eu acho que foram os filmes que tiveram mais visibilidade, eu acho, assim, porque foram os longas, o Doce Amianto, do Ira dos Reis e do Guto Parente. Fiz uma participaçãozinha no Clube dos Canibais, como fiz microfone, mas também tem uma pontinha lá de atuação. Esse ano passado, agora, por exemplo, foi um dos anos que eu menos produzi, 2019. Sim. Porque... Nossa, eu não produzi nada em 2019. Assim, tipo... Foi um ano meio estranho, né? Assim. Eu me afastei propositadamente do cinema em 2019, Sim. assim, porque... Não sei, fui explorar outras mídias, Não, eu também, eu me cansei um pouco, eu acho, assim, sim. de...
É isso, assim, esse fôlego que eu tinha de set, sabe? Eu gosto muito ainda, tipo assim, participei de alguns sets nesse ano, mas a rotina e a dinâmica de um set eu acho muito exaustivo, sabe? Sim. E eu acho que por isso que eu tô enveredando cada vez mais, assim, pra essa área de pós, que eu acho que esse ambiente controlado do estúdio... É muito... Dá pra você até chegar quase numa CLT, assim, com pós, né? Assim, do centro e sai num Você certo entra horário. num ritmo de trabalho Num ritmo, sim, claro. diferente, né? Uhum. E assim, tem outra coisa também no cinema, que quando você trabalha no cinema, quando é a equipe é ainda pior, assim, mas... não vou dizer que é pior ou melhor, tem vantagens e desvantagens diferentes. Mas você cansa. E até você ver o resultado daquilo ali, demora muito tempo. E isso dá um cansaço. Assim, claro, quando você vê o resultado na tela, dá uma energia. É recompensador, né? Você fica, valeu dá uma a pena. energia e tal. Você nem Mas se demora lembra. muito tempo pra isso acontecer. E também, às vezes, quando acontece, até por esse gargalo da distribuição que a gente tem, a resposta do público é muito pequena, assim, é muito menor do que o que a gente gostaria que fosse, é muito menor do que a gente, né? É uma questão, assim, que cansa, assim, muitas vezes. Bem, essa questão da nossa difusão e da distribuição, assim, é um tópico, assim, que renderia muito. Mas eu acho que só de ver a coisa realizada, porque é isso também, muitas vezes, tipo assim, eu tenho muitos projetos que eu comecei e por algum motivo tá parado hoje em dia, assim. E isso é mais frustrante, assim, eu acho que quando finaliza, mesmo que só você e seus amigos vejam, tipo, quando tá uma coisa pronta, assim, tipo, eu acho que já é recompensador o suficiente. Sim. Eu tô cada vez menos exigente das coisas. Porque a gente também acha que... Eu acho que também tem uma coisa quando você começa a fazer cinema, especialmente porque você não conhece tantos filmes ainda, que você acha que você vai inventar a roda. Acho que não sei se foi o teu caso, assim, mas eu pelo menos pensava isso, e eu conheço muitas pessoas que pensavam assim, quando você entra e fala, não, eu vou... E aí você tem uma ideia e você fala, pô, essa ideia, eu tive uma ideia genial. E quando você vai ver, tipo, essa ideia já é uma linguagem há muito tempo e tal. Então, assim, tem alguns filmes que já fizeram isso. Então, assim, você vai realocando e reorganizando informações e métodos que já existem, e a criatividade está nisso. Não se perde, não. Na verdade, você vai tentando se encontrar, né? Sim, no meio de tudo exatamente. isso. Aí tem um processo identitário também. Então, no momento que você não encerra um filme, porque você não acha que aquele filme tá bom o suficiente, ou porque você não encerra a si mesmo, assim, você não avança a si mesmo, vamos dizer assim, né? E isso é muito pesado, assim. Eu acho que isso é muito depressivo, eu diria até. Bem, é isso. Como realizador, tenho muitos projetos frustrados, assim. Eu também. Mas que é isso, assim, mas eu não acho que eles estão mortos também. Eu acho que, mesmo que eu realmente nunca termine, mas eu acho que faz parte de um processo mesmo, assim. Eu acho que a próxima coisa que eu for filmar, com certeza tem toda essa bagagem, tá tudo por trás, assim. Exatamente. E é isso, assim, eu não acho que são coisas que não dê pra ser usadas, ou que não são ideias que não podem ser reaproveitadas em outro lugar, assim. Eu acho que o importante é você seguir tentando. Né? Lembra aquele Viagem que é preciso foto porque te amo? Sim. Que eram gravações de uma busca por de locação. É uma pesquisa de locação, né? E eles reorganizaram isso e virou Pois é. Um longa lindo, assim. Ficou um filme, assim, que eu acho fantástico. Aquele filme. Pois é, acho que nada tá perdido, é só... Pois é só esperando o seu tempo, talvez. As coisas têm seu tempo mesmo, total. Né? Eu acredito muito nisso, assim. De que cada coisa tem seu tempo, e se não saiu, assim, é porque não era pra sair naquela época, ainda vai acontecer. Ou não. Depende, né? Mas, assim, voltando pro som, assim, tipo, o que é que você entende, agora eu vou sair um pouco da área de realização, né, direção e tal, o que é que você pensa com relação a essa questão específica de a dificuldade de som, de fazer som por aqui, assim? A gente, ou o processo de fazer som, né, vamos trazer isso aqui como um tópico, assim. Eu vejo que o som, ele mudou muito nos últimos 10 anos, assim. Hoje em dia, eu, por exemplo, não tenho mais interesse de usar mixer, por exemplo. Já existem gravadores hoje em dia que ele tem tudo
Sim. todos os controles, um bom pré-amplificador, já tem tudo. E aí eu vou ter que conseguir 4 baterias de 9 volts para ligar o mixer e tal. Né? E era uma coisa que era indispensável alguns anos atrás. Não tinha como você fazer um bom som sem um mixer, assim, né? Sim. Hoje em dia, só se você realmente for usar muito microfones e tal, e o gravador não tiver. Mas é algo que vem mudando muito, né? A tecnologia e o modo de fazer mudou muito rapidamente, né? Mudou muito e... Pra melhor, né? Eu acho, assim, que bom. Sim. Eu acho que... eu não vejo a hora dos dias que a gente vai se livrar dos cabos, né? Finalmente. Assim, já existe essa tecnologia, o wireless todo, assim. E o Wi-Fi Existe melhorou muito com relação ao que era Ah. a sinal de rádio, né? Sim, total. E já tem kits e equipamentos completos aí, Sim, sem cabo, mas assim, essa não é a nossa realidade ainda, né? Uhum. Assim, eu acho que uma dificuldade que a gente enfrenta muito ainda é esse processo de acompanhar todas essas evoluções tecnológicas, assim, porque tudo que surge é maravilhoso, mas é absurdamente caro e ainda não faz parte, assim, a gente não consegue muito colocar as mãos nessas coisas, mas a gente já consegue perceber algumas coisas mudando, assim, por exemplo, quando eu comecei, nessa época aí, a produção local, assim, que eu entrei em contato na época, a produção de cinema que rolava nos cineclubes e tal, quase ninguém finalizava o som do filme. Ninguém. Isso não acontecia há 10 anos atrás. Tipo, os filmes cearenses, há 10 anos atrás, os curtas, né, pelo menos, os longas é outra realidade. Mas, tipo assim, o pessoal finalizava o projeto ali no Final Cut mesmo. E pronto, assim, eu acho que agora as pessoas estão lhe dando mais conta, assim, estão se dando mais conta do processo, assim. Uhum. Dos espaços que estão exibidos. Dos espaços e das tecnologias e do próprio fazer, assim, tipo... Hoje em dia, a gente começou a fazer ADR, fazer Foley. Sim. ADR, na verdade, sempre foi uma grande marca do cinema brasileiro, né? Assim, década de 90, década de 80. Mas realmente nesse cinema universitário essa produção, a gente tentava resolver tudo pelo som direto. E às vezes ficava, tipo assim, o pessoal botava um shot bem longe e ficava horrível, às vezes. Não, e às vezes quando era bem capturado até, mas tipo assim, o som do filme era o som direto. A galera só editava, colava e pronto. Entendi. Botava uma música ali, um MP3 que já tinha, não sei o que, era mais ou menos assim. Agora a gente tá lidando conta mesmo, assim, dos processos e fazendo e realizando cada vez melhor, eu acho. Essas coisas. Bom, então é isso. Tem mais uma coisa pra dizer? Não, acho que a gente pode ficar falando horas. Mas depois... a gente tem um limite aqui porque, enfim, o Conversas Audiofílicas, ele acaba tendo recorrência depois, então outro dia a gente marca outro, como continua conversando outras coisas. Outra série. Traz o Lucas pra conversar também com a gente. Por falar nisso, o Lucas e o Alexandre Veras, um dos mestres dessa cidade, assim, nessa coisa de formação, que ele foi um dos conceituadores da Vila das Artes, da Escola de Cinema lá. Sim, pioneiro, né? Eles estão com um projeto lá no ateliê rural, que chama, que é numa fazenda que fica ali em Cascavel, Pindoretama, do Alexandre Veras. Eles estão construindo um estúdio lá que vai ser... Eu visitei lá esse final de semana. E é um estúdio mesmo de cinema, assim, com... Estúdio de finalização de som? De finalização de som que eles estão fazendo lá, com umas caixas... mesmo de cinema, mesmo daquelas proporções, mesmo 5.1. Deve estar custando uma nota. Deve estar. Mas eu acho que... Não sei de que fundo está sendo usado isso, mas eu sei que eles estão com um projeto muito interessante. Sim. Queria fazer campanha por esse projeto. Eu li o projeto que eles enviaram para a Secult de formação, assim. E se for aprovado, eu ouso dizer que vai ser o melhor curso de formação de som que vai ter aqui no estado. Que é um curso que prevê a vinda, assim, do Gonnet, que é um professor francês, que manja muito, e som para videogame, e som imersivo,
E todo esse processo de finalização para cinema e para TV, das diversas mídias, tipo uma coisa muito específica, assim mesmo, voltado para os profissionais da área. Sim. Mas eu acho que vai ser realmente muito interessante. Espero que os jurados aí da Secult façam isso pela gente. Muito bom. Bom, vamos ver se a gente consegue pegar eles, né? Pra talvez até dar um pulo lá pra ver como é que tá. Sim. Acho que é até legal mostrar isso. Então, é isso. O Rodrigo, você quer deixar algum contato, alguma coisa pra... O Instagram? Pô, eu não sou muito afeito das redes sociais, assim, eu até tenho, mas é um... Enfim, Então não... deixa. Mas, sei lá, quem quiser falar comigo. Aparece lá no UFC. Me procura no UFC, eu tô lá no laboratório de som. Foi show. Massa. Rodrigo é uma figura, viu? Mas tu, Ave Maria. Bom, o Conversa da Audiofílica está terminando por aqui. Se você quer conferir outras conversas audiofílicas e mais outros conteúdos de som, tem muita coisa aí no canal do audiofílico.com. Qualquer dúvida, qualquer questão que você tenha, pode colocar nos comentários, vai ser muito legal. Nos comentários vai ser muito legal ler, muito legal, enfim, né, desenvolver alguma coisa e conversar sobre isso. Agradecer ao Rodrigo por estar aqui nesse momento, esse espaço, um dos convidados mais extrovertidos que a gente teve até agora. Não, mas tá muito... Eu tava nervoso, porque eu adorei a do Pingo. Eu fiquei, pô, o Pingo fala muito bem, cara. Pô, conta as histórias assim, perfeitas. Eu fiquei, fiquei nervoso, vou ter que fazer depois. Ai, meu Deus. Então, agradecer novamente. E é isso aí, a gente se vê por aí. Até a próxima e tchau!